irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus, e falar da nossa alegria mais uma vez em poder ministrar a Santa Escritura, e desejoso que você venha nesta noite mais uma vez tomar posse, ser abençoado, alimentado e tirar algumas lições do texto que nós estaremos abordando, que é o capítulo de número 33 de Gênesis. 33 de Gênesis e versículo 18 em diante. Se você puder nos acompanhar, nos acompanhe, e nós queremos a sua participação no uso da Sagrada Escritura, capítulo 33 do livro de Gênesis, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Meus queridos, esse trecho ele é um dos trechos que apresenta a conquista de Jacó. A conquista de Jacó. A epígrafe diz que ele chega a Siquém, levanta um altar, agradecendo a Deus por Deus ter sido generoso com ele e permitido ele habitar em uma terra que agora era dele, conquistada, comprada, que é o texto que nós acabamos de ler. O que eu quero com esse texto é dizer para você que é quase impossível alguém não desejar conquistar algo. Dificilmente você vai encontrar alguém que vá se opor a essa ideia, a esse propósito. Pelo contrário, todos querem conquistar algo. Está no ser humano, no íntimo, conquistar algo. Tanto é que quando ele não conquista, ele se decepciona de tal forma que até acrescenta mais alguns problemas, porque é uma sensação de incapacidade diferente de quando ele conquista algo. Mas nem sempre o caminho é bom, nem sempre o caminho propicia meios adequados. No caso de Jacó, quando a gente lê o texto dos versículos 18 até o último que eu li, versículo 20 do capítulo 33, é interessante porque ele chega, se acentua, chegou salvo, né? O texto diz que ele chegou salvo até Siquém. Mas eu quero trazer nesta noite as nossas lembranças do que Jacó enfrentou para poder atingir, para poder conquistar. E eu quero dizer para você que muitas são as vezes em que é necessário perder para poder ganhar. Aliás, muitos dos homens, dos grandes homens da Bíblia, para atingir um patamar mais elevado, tiveram que sacrificar algo, perder algo. E eu quero revelar para você que enquanto eu estava meditando nesta palavra,
Não vou confirmar para vocês se foi o Espírito que me revelou ou me tocou para falar isso. Mas enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu estava observando o que está acontecendo atualmente no mundo, não somente no nosso país, mas no mundo. Justamente isso. Tudo para melhorar tem que passar por algumas dificuldades. E eu senti no meu coração que a nossa nação, depois dessa dificuldade, ela terá melhoras. Em muitas áreas. Porque a semelhança deste homem, a semelhança de muitos outros, seria necessário traçarmos um estudo para fazer uso do perfil de muitos desses homens que, para chegar onde chegaram, para conquistar, para Deus fazer algo, para impactar a nação, impactar alguém, esse alguém teve que perder algo ou passar por algumas condições para poder atingir. Então a história de Jacó, ela é uma história que envolve muita coisa, perdas, traição. Mas o que me incentiva, e eu acredito que é o meu desejo também incentivar você com esta palavra, é que eu tenho dentro desse texto aqui um homem que apresentava, até pelo próprio nome, mas ele nunca deixou de acreditar no Deus do seu avô Abraão e no Deus do seu pai Isaac. A história dele, já no nascimento, causa divergências para muitos estudiosos, porque ele nasce agarrado no calcanhar do irmão dele, pois ele é gêmeo com Esaú. Por isso foi-lhe dado o nome de Jacó, que quer dizer usurpador, suplantador, enganador. E eu não sei se isso gerou trauma nesse personagem. Não sei se gerou trauma nele, se ele fez valer o nome. O certo é que um dos últimos estágios dele é exatamente pegando a bênção que seria para o irmão. Mas quando se nota o contexto desses fatos, se percebe que o irmão não valorizava aquilo que lhe foi constituído. E muitas são as perdas para quem não valoriza aquilo que lhe foi confiado, lhe foi dado, lhe foi outorgado. A partir de então, esse homem passou a ser fugitivo, porque o próprio irmão queria dar cabo da vida dele. Mas antes dele partir, o pai abençoou ele. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoa Jacó. E Jacó sai na direção, por conselho do pai, ao seu tio, constitui família, mas ficou as marcas do passado. Escute bem o que eu quero dizer nesta oportunidade. Às vezes as coisas estão travadas, bloqueadas, porque falta ajustar algo que ficou pendente no passado. Jacó tinha, depois de anos, mesmo confiando em Deus, mesmo depois de constituir família, mas todas as vezes que em reunião com os filhos ou conversando com alguém e o assunto era dentro desse propósito, ele trazia à memória o que tinha ocorrido anos atrás na casa do seu pai com seu irmão Esaú, e aquilo precisava ser lançado para fora. Jacó precisava viver uma vida diferente, com consciência tranquila, com coração tranquilo,
porque agora ele não era mais aquele Jacó de anos atrás. Foi um Jacó que depois que ele fugiu, ele teve experiências com Deus. É outro ponto importante para nós. Temos experiências com esse Deus. Ele sai, uma das experiências que ele tem é na visão da escada. Na visão da escada. Que ele pernoita no deserto por não ter lugar, e ele pega uma pedra para servir de travesseiro, e a visão é essa. Nesse sonho ele vê uma escada, cujo topo tocava os céus, e nessa escada havia anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E ele via mais, versículo de número 13 do capítulo 28, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Jacó tinha uma promessa de Deus. Tinha uma promessa de Deus. Mas eu quero que você entenda nesta noite que dentro desse texto, essas promessas que Deus fez a Jacó tinham condições que o trecho desenrola para convergir no versículo do capítulo 33, no versículo 18 que nós acabamos de ler. Jacó teve que ajustar a sua vida ao ritmo do propósito de Deus para poder ser abençoado. Depois dessa visão, ele levanta uma coluna. Agora, olha o que é interessante. Por que eu disse muitas vezes é necessário perder para poder ganhar? Porque Jacó perdeu muitas coisas para poder chegar lá em Siquém com a família e habitar numa terra que era sua. Imagina você que ele fugindo sem condições, mas o texto do versículo de número 18 diz que ele se levanta pela manhã, de madrugada, toma a pedra que ele tinha posto por cabeceira, coloca ela por coluna e derrama azeite em cima dela. Algo que ele deveria guardar para quem sabe uma outra coisa, mas ele viu ali algo importante. Ele viu que a presença de Deus havia estado. Ele percebeu que aquela visão, aquele sonho não foi algo normal. Pelo contrário, ele viu ali o propósito de Deus e uma confirmação de Deus, abençoando, desejando abençoar ele. Então ele se desfaz do azeite, derramando sobre a pedra. A Bíblia se limita em usar detalhadamente as palavras, mas imagina você, que eu tenho certeza que esse homem usou de palavras que agradasse a Deus. Talvez ele dissesse: Senhor, o que eu tenho é esse azeite aqui, e vou aproveitá-lo, derramando sobre essa pedra em sacrifício a ti. E Deus aceitou. Ele chama aquele lugar por nome Betel, casa de Deus. Sabia que nós estamos em um ritmo que muitas das vezes nos vem aquele pensamento egocêntrico de não querermos desprender de algo, desfazer de algo, e é justamente nesse ponto que pode estar a interferência do cumprimento de uma promessa ou das promessas de Deus para nossas vidas. Porque nós estamos dentro de um contexto formalista, e esse formalismo está nos prendendo, não estamos desenvolvendo, e estamos correndo um sério risco. Estou falando isso com conhecimento de causa bíblica. Quando você chega no último livro do Antigo Testamento,
você vai perceber que era exatamente isso que levou Deus a se recusar a abençoar o povo, porque eles entraram pelo caminho do formalismo, impedindo assim de Deus derramar as promessas sobre a nação de Israel e Judá. Então Jacó tem essa experiência, e ele sai dali. Como eu disse para você, esse foi um dos pontos. O próximo ponto que levou Jacó a perder algo foi quando ele tem um grande combate, a luta pela madrugada, depois que ele atravessa o Vale de Jaboque com a sua família, família de Lia, família de Raquel, as servas, os 11 filhos. Ele manda que eles atravessem o ribeiro e ele fica a sós do lado de cá do Vale de Jaboque. É outro trecho que nos chama muita atenção. Faz-se necessário algumas vezes estarmos a sós com esse Deus. Sim, mas a família não foi constituída por Deus. Deus não constituiu a família, sim. Era errado Jacó deixar a família com ele, não era errado, mas há momentos em que a gente quer estar a sós com Deus, porque Ele quer tratar algo particular. Jacó amava a família, mas ele faz eles atravessarem e fica. Olha o texto. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de avaleira, castanheiro, descascou nelas ricas braças, descobrindo a brancura que as varas haviam, versículo 22, amados irmãos, 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o Vale de Jaboque. Versículo 23. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. É o capítulo 32, versículo 22. Ele atravessa toda a família, tudo que ele tinha, bens, gado, e fica sozinho. O texto prossegue dizendo que naquela mesma noite ele luta, trava uma luta com o anjo. Que luta é essa de um mortal com um ser celestial? Não sei que tipo de luta era essa, se era corporal, se era de ideias. Era luta. Se foi luta corporal, o anjo apenas estava igualando-se às forças de Jacó. Mas ele percebe que Jacó não desiste. O que faz alguém não desistir em um momento desse? Sabe o que faz alguém não desistir em um momento desse? É quando ele olha a sua história lá atrás e vê todos os problemas que ele enfrentou, e ali está diante dele uma das oportunidades para ele mudar de vida. Então ele vai até as últimas consequências. E ele sabia, depois do sonho da escada, depois que ele oferece um sacrifício, ele percebe que aqui é mais uma ação de Deus para a vida dele. Por isso que é bom estar compreendendo as coisas de Deus. Diz o texto, quando é pela manhã, o anjo percebe que ele não vai desistir, cansado, mas não desiste. Então Jacó sofre outra perda. Outra perda. Movimento normal de uma de suas pernas, porque o anjo toca na coxa de Jacó, fere ela.
E ele, agarrado com o anjo, diz: eu só solto se me abençoares. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó é o meu nome. Ele disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Daquele dia até o dia da morte de Jacó, nunca mais ele andou normal. Jacó andou mancando o resto da vida, mas a partir dali o nome dele nunca mais também foi Jacó, mas Israel. Você percebe que não é bom as perdas, não é bom perder. Ninguém conta vantagem por perdas, mas muitas conquistas se deram porque alguma coisa foi perdida. Alguma coisa foi perdida. A partir daqui, capítulo 33 em diante, está o que Jacó mais desejava: perdão do seu irmão. Tirou do coração aquela mágoa, aquele rancor. E o desejo de Jacó, a oração de Jacó, a súplica de Jacó, era também que Deus mudasse o coração de Esaú, para que naquele encontro houvesse concordância de perdão. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu aconselho você a fazer essa leitura de uma forma mais cadenciada, mais sistemática, para você alegrar a tua alma ainda mais nessa história de Jacó, do encontro dele com Esaú, seu irmão. O receio de Jacó em perder, achando que o seu irmão ia dar cabo da vida dele, agora com toda a sua família. Ele divide a família em duas partes, achando que se ele fosse exterminado, a outra família sobreviveria. Mas Deus já havia preparado o coração de Esaú, e ele não fez nenhum mal ao irmão, pelo contrário. Mas olha o que este homem passou. Não sei o que você fez no passado, se tem alguma coisa no passado que impede a tua conquista no presente. Mas a semelhança de Jacó e a semelhança de muitos outros homens, um dia um profeta estende a mão e determina que por alguns anos não caia chuva sobre a terra. E Deus atendeu o pedido dele, e ele também passou por momentos difíceis, porque sem chuva não há plantação, não há água. Mas Deus nunca desamparou ele. E no dia que Deus envia ele para um ribeiro, e o ribeiro seca, ele manda ele sair de lá do ribeiro. E olha que coisa interessante, Deus manda ele exatamente para um lugar onde alguém iria ajudar, sem ter condições. Aprenda isso nesta noite. Aprenda isso nesta noite. Nem sempre Deus usa quem mais tem, Deus sempre usa quem menos tem. Isso é comprovado biblicamente. Deus sempre usa aqueles que menos têm, para fazer do que ele menos tem abundância, e surpreender ele próprio, e gerar esperança nas pessoas que estão ao seu redor. Aí ele chega na casa de uma viúva, com um filho apenas, e ele solicita para ela exatamente o que não tem: água e comida, por causa da seca. Mas ela foi lá e trouxe água para ele. Ele disse: faz também um bolo para mim. E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de farinha, um pouco de azeite. Depois que eu fizer esse bolo e comer com meu filho, nós vamos aguardar a morte, porque não chove. Se não chove, não tem plantação e muito menos água. E o profeta disse: se você fizer e me der,
Não vai faltar nesse tempo de seca nem água e nem pão para ti e nem para tua família. E eu volto a dizer para você, às vezes é necessário perder para poder ganhar. E o que ela tinha, ela fez e se desfez e deu para o profeta. E a Bíblia registra que em tempo de seca aquela viúva não teve necessidade de água e nem de pão. Jesus fez menção dela no seu ministério. Havia muitas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, a não ser para a viúva de Sarepta. Eu queria dizer para você que quando Deus escolhe, quando Deus aponta, quando Deus usa, quando Deus se revela para alguém, não é mérito de jeito nenhum do ser humano. É um privilégio concedido por Deus. Quando Ele usar alguém, quando Ele usar você, quando Ele se revelar para você, tocar o teu coração, para que através dessa ação você desenvolva algo. E você pode até, humanamente falando, agir como agiu Jacó, como agiu essa viúva e como muitos outros, com pensamento de dúvidas, mas o final será glorioso, como foi para Jacó, como foi para a viúva e como foi para tantos outros. Mas irmão, não sei o que é que Deus quer comigo. Avalie esses tempos de crise que nós estamos vivendo. Crise. E reflita qual é a sua participação. Porque eu volto a dizer para você, esta nação e muitas outras nações dependem da oração da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra, para voltar a sonhar, a viver, a desfrutar, a crescer. Nós temos uma participação muito grande, como igreja, como cidadão, como crentes em Cristo Jesus, nessas situações. Se o mundo se desespera, a igreja não pode se desesperar. A igreja não pode, biblicamente falando, a igreja não pode se desesperar. O mundo perdeu as esperanças, a igreja não pode perder a esperança, porque o cabeça dela é Cristo, e Ele é a esperança viva. A igreja não pode se desesperar. Os acontecimentos, o que você vê, o que você assiste, o que você escuta, de fato eu concordo com você, que às vezes nos abala emocionalmente, mas não permita, clame a Jesus, vá para os pés dele, como fez Jacó. Não deixe isso interromper, neutralizar o meu e o teu papel, como luz, como sal da terra. Nós somos sal da terra. Você sabe o que é sal, o que preserva, o que dá sabor. Você sabe o que é luz, é o que clareia. Aonde há trevas, a luz alumia, pois a igreja, ela é exatamente isso, ela é a luz e é o sal. Não posso me aliar às trevas, não posso me aliar ao que é insípido, ao que perdeu o sabor, não. Nós somos o sabor e a luz, então somos diferentes. E nós precisamos demonstrar isso na prática, nós precisamos demonstrar essa diferença na prática. Na prática. Quer conquistar? Quer ter vitória? Use o exemplo desses homens. Use o exemplo desses homens. E não esqueça, muitas serão as vezes que nós teremos que desfazer de algo para poder atingir um patamar maior e mais excelente. Que esse Jesus venha conceder a você graça, sabedoria, e com seu Espírito acalmar o teu coração, dar direção para você,
Se as coisas estão difíceis, ora a Deus, fala com Ele. Pois a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão tapados, as suas mãos muito menos, seus braços estão cruzados. Não, Ele ouve, Ele vê, e as suas mãos estão estendidas para abençoar, os ouvidos para ouvir e os olhos para ver a situação que você está vivendo, a tua família, qual o grau de problema que tu está enfrentando, pois Ele é Deus para reverter todas essas situações. Mas não esqueça, Ele deseja que o teu coração esteja voltado para Ele. Ele deseja que o teu sentimento seja de agradá-lo, de uma busca incessante em querer melhorar com Ele o relacionamento, em desejar que isso de fato se cumpra. Não somente está se alegrando com a história desses homens, mas também fazer sua própria história. Faça a sua própria história, viva a sua própria experiência com Deus, para amanhã você contar como ficou registrado aqui na palavra de Deus, que nos serve de